O envio de tropas dos Estados Unidos para o Oriente Médio azeda ali um pouquinho os mercados com a desconfiança de uma invasão terrestre no Irã. Isso mais agora aqui no nosso Morning Call do dia 26/3 de 2026, por aqui Max Braga. Para quem não me conhece, esse canal foi criado para os meus clientes, sou assessor de investimentos e agora também compartilho com todos vocês aqui no YouTube. Se gostar, se inscreve, tá bom? Vamos lá então, começar pelos indicadores de sessão anterior, etc., até a gente entrar no dia de hoje, como fazemos todos os dias. Bom, sessão anterior e de segunda também, né? Teve um viés bem mais tranquilo. Segunda e terça ali tivemos sessões melhores, né? Até na quarta, que foi ontem também, uma sessão bacana. Segunda nem tanto, né? Mas terça foi muito bom, aí ontem também. Mas esse viés mais construtivo, assim, por apetite a risco, ele foi refletido por uma redução, sim, nas tensões ali, mesmo que marginal, por conta de uma possível negociação efetiva entre Estados Unidos e Irã. Então teve um jogo ali que acabou sendo desmentido por um, sendo confirmado por outro, e depois outro tipo de notícia, e vai assim. E no final das contas, nada saiu ainda de proveitoso. Claro que essas coisas demoram e a gente compreende, mas hoje teve, então, já tem na mídia, né, notícias de envio de tropas para o Oriente Médio, tá? Já falo mais sobre isso. Bom, nos Estados Unidos e aqui no Brasil e mundialmente, dizendo, as bolsas tiveram sim um bom desempenho positivo, apoiado pelo preço do petróleo, que chegou a cair, chegou a ficar perto dos $95, e a percepção que, sim, ainda que incipiente, teria ali alguma negociação envolvendo os Estados Unidos e Irã, tá? Mas, no caso, não aconteceu. O mercado cambial também apresentou desvalorização frente ao real, então nossa moeda acabou se valorizando, isso é óbvio, né? Quando a gente tem ali menos riscos, os players de mercado, as pessoas, os investidores, os institucionais, eles compram mais mercados emergentes. Nessa quinta-feira a gente tem alguns dados importantes aqui no Brasil sobre indicadores também, que é o relatório trimestral de inflação, que tende a trazer atualizações relevantes sobre o balanço de riscos e as projeções do Banco Central, tá bom? Especialmente nesse ambiente que a gente tem hoje em dia, que é sempre influenciado aí por algum choque de commodity, etc. Outro dado que vai ser importante conhecer é o IPCA 15, que é determinante ali para calibrar também as expectativas de inflação, tá? De curto prazo. Bom, nos Estados Unidos, outra parte de dados aqui nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego seguem como um indicador importante, tá? Então, aguardando. Agora, vamos lá. Dá uma olhadinha na bolsa brasileira ontem como fechou, e a gente já sobe para a notícia do envio de tropas. Bom, então ontem terminamos aqui com 185.424 pontos, foi uma alta bacana, 1,60, chegou a ser bastante mais, assim por se dizer, durante o dia, mas depois foi caindo ao longo do dia. Os destaques de alta e de baixa estão na tela para vocês verem, tá? Então, ali a maior alta ficou com MRV e a maior baixa ficou com asas, ok? E aí, né, pessoal, vamos lá. Boa notícia, isso daqui eu não tinha lido, hein? Americanas protocola encerramento de pedido da recuperação judicial. Depois eu vou ler, se tiver algo relevante eu trago para vocês. Mas essa notícia aqui me chamou um pouco mais de atenção em relação ao envio de tropas, né? Enquanto Trump fala em negociar para encerrar a guerra, envio de militares ao Golfo levanta o risco de uma invasão que pode provocar uma retaliação massiva e etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Para mim,
isso daqui faz parte do jogo. Então, a movimentação foi, né, nessa terça-feira, enviando mais de 1.000 soldados da divisão 82, a aerotransportadora. Então, teve também, né, o Pentágono enviou 2 ordens de unidades expedicionárias de fuzileiros navais, compostas ali por 5.000. Já tinha ido, há pouco tempo atrás, uma outra unidade ali, esqueci o nome dela agora, que também carrega ali em torno de uns 2.000 oficiais. Então, é complicado, né? Talvez isso não seja uma questão que vai acontecer um conflito, e sim talvez uma carta ali falando, olha, eu tô aqui, etc, tal, aquele jogo de ameaças. Difícil prever. Mas os mercados reagiram mal, tá? Então vamos lá, os índices futuros recuam levemente, assim como os treasuries, os títulos de tesouro dos Estados Unidos e o petróleo subiram à medida que persiste aí essas hostilidades, né? E a gente tem as ações asiáticas reagindo de forma mais sensível, por estar mais perto ali, interrompendo a sequência, inclusive, de altas 2 dias. Ações de tecnologia também recuaram, tá? Depois de um avanço de pesquisadores do Google, a divulgação de um avanço anunciado por pesquisadores do Google, né, sobre custos elevados de energia que ameaçam impulsionar a inflação. Tá? E o MSCI All Country World Index, que seria o índice geral de ações mundiais, caminha aí para sua primeira baixa na semana também, tá? Indicando que esse otimismo frágil ele está cedendo. Tá? Bom, nos futuros, então, apresentam pouca variação nos Estados Unidos, tá? Na manhã de quinta-feira, enquanto os investidores ainda acompanham os últimos desdobramentos, assim por se dizer, lá no Oriente Médio. Tá? Dow Jones Futuro, tudo negativo. Dow Jones Futuro 0,62%, S&P 500 0,67%, Nasdaq Futuro 0,78%. Lá no Ásia e no Pacífico foi um pouquinho diferente, lá mais perto, etc. O sentimento é diferente, as bolsas asiáticas caíram na quinta-feira, depois que o Irã sinalizou que não tem intenção de manter conversas diretas com os Estados Unidos, tá? Mesmo enquanto, né, Teherã analisa uma proposta, sim, americana, que foi enviada para encerrar a guerra, etc. Então, é difícil. O acordo, de acordo, né, no caso, de acordo é a notícia, né, foi confirmada pelo ministro de Relações Exteriores da República Islâmica, tá? Tudo no negativo também lá nos mercados asiáticos. China 1,09, Japão 0,27, Hong Kong 1,89, Nifty na Índia 1,72 e na Austrália 0,10. Para os mercados europeus, as ações também abrem agora na quinta-feira no campo negativo. Não preciso nem dizer sobre o porquê, já falamos bastante. E vamos aos números, né? De fato, essa é a tônica do dia. Tudo no vermelho também, tá? Estoque 600 0,87, Alemanha 1,18, Reino Unido 0,82, França 0,56 e a Itália 0,69. As commodities, então, o petróleo chegou a estar ali na casa dos $97,15 na sessão anterior de quarta-feira, mas não agora nesse momento já passa de novo dos $100, já falo os números, cotação de minério de ferro na China também fecharam em queda, tá? Em alta, perdão. Bom, petróleo, Brent então sobe agora 3,57 aos $105,87 o barril. Minério de ferro negociado lá no Porto de Dalian fechou a 0,18% de alta, tá bom? Vamos aqui aos números rapidinho do Bitcoin para a gente terminar. Então, Bitcoin
agora com uma variação negativa de 3,22, até bem alta aí para o horário. Bom, o Bitcoin também não tem horário, né? Ele negocia 24 horas. Aos 69.343 pontos. E o índice do dólar, o DXY, que é uma cesta de moedas frente ao dólar, se valoriza, no caso, 0,26%, que significa sim, que hoje temos ali, já no início da manhã, um pouquinho mais se apreciando o dólar frente a outras moedas, tá? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Claro, né? Eu vou pedir, como sempre, aqui, aquele pacote do YouTube. Me ajudem. Se inscrevam no canal. Inscrição é de graça e eu consigo trazer essas informações para você aí no seu celular, no seu computador, enfim, todas as manhãs, tá bom? Fico por aqui no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call. Um abraço. Bons negócios. Tchau.